Olá pessoal, eu me chamo Israel, sou monitor do espaço de aprendizagem colaborativa do IMF e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como resolver um problema com duas massas pontuais carregadas suspensas por fios isolantes. Então, o exercício que a gente vai resolver é o seguinte: duas esferas idênticas de massa M são carregadas com carga Q e suspensas por fios isolantes de comprimento L, conforme essa figura aqui do lado. Onde o ângulo de abertura aqui entre essas duas esferas, aqui esse ângulo entre as cordas, ele vai ser 2θ. Bom, nós queremos mostrar que a carga ela vai ser dada por essa relação e no item B, com os dados, determinar o valor da carga ou o valor numérico da carga referente a esses dados. O que nós vamos fazer vai ser tentar ver quais forças estão atuando sobre uma dessas cargas. Bom, então olhando nessa carga aqui, que forças que nós vamos ter aqui? Bom, a gente vai ter uma força apontando aqui para baixo, que vai ser o nosso peso, P vetor. A gente vai ter uma força apontando para cima aqui sobre a corda, que vai ser a força de tensão, nossa tensão. E a gente vai ter uma outra força, que aqui no nosso caso vai ser uma força repulsiva, né? Vamos supor que ela seja repulsiva, né? Para que o sistema ele fique parado, que vai ser a nossa força que eu vou chamar de Fe, que é a nossa força elétrica. Certo? Então são essas três forças que estão atuando nessa esfera. Então se a gente fosse escrever uma equação de força, ela seria o seguinte: então a força elétrica vetor mais a tensão mais o peso é igual a zero, porque o sistema como um todo ele está parado. Agora a gente precisa saber quanto que é cada uma dessas quantidades. Então, por exemplo, o peso, a gente pode escrever que ele vai ser igual a menos a massa da esfera vezes a aceleração da gravidade. Certo? E a força elétrica, usando a lei de Coulomb, a gente escreve ela como sendo a constante elétrica, carga, vezes carga, só que como as cargas têm a mesma intensidade, a gente pode escrever Q ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Onde esse D aqui, ele vai ser essa distância. Então, o D, ele vai ser essa distância aqui, de uma esfera até outra, certo? Para escrever essa força aqui como um vetor, a gente pode adotar o eixo Y apontando para cima aqui e o eixo X apontando para a direita, né? Tendo a origem centralizada aqui nessa massa. Então, dessa forma, a nossa força elétrica ela vai ser kq² sobre d ao quadrado, e aqui a nossa direção vai ser na direção x chapéu. Enquanto que o peso ficaria menos mg, só que na direção y chapéu. Certo? A tensão, nós podemos escrever ela
como sendo uma componente x na direção x mais uma componente y na direção y. Certo? Então, se a gente substituir essas expressões aqui nessa equação, a gente pode escrever ela da seguinte forma. Bom, vou escrever primeiro a força elétrica, Kq quadrado sobre d ao quadrado. Agora, eu vou olhar qual outras dessas forças ela tem componente na direção x. Bom, aqui no nosso caso só a tensão vai ter essa componente Tx da tensão na direção x. Então eu vou colocar aqui Tx. Como não tem mais nada, são só esses termos na direção x. Bom, agora na direção y, a gente vai ter a componente y da tensão, Ty menos mg. São as nossas componentes na direção y. E isso tudo tem que ser igual a zero. Então, essa equação aqui, ela vai nos levar para um sistema de equações que a gente vai resolver a fim de obter o valor da carga. Então agora a gente vai passar ao nosso sistema aqui. Então, o que nós vamos fazer é escrever esse lado da equação, as componentes em x, como uma equação dependendo só do x. Então a gente vai ter k, que é ao quadrado, sobre d ao quadrado, menos tx igual a zero, e ty menos mg igual a zero. Esse é o nosso sistema de equações. Agora, note que eu escrevi a tensão antes como sendo negativa, e antes ela estava com sinal positivo. Isso aconteceu devido ao fato de que, se a gente analisar aqui o vetor de tensão, a componente em x dele vai estar apontando na direção negativa do eixo x. Então, por isso, esse menos tx. Se a gente tivesse deixado positivo, não teria problema, o sinal negativo ia aparecer naturalmente. Mas, fazendo isso, ele vai facilitar um pouco as nossas contas. Bom, esse sistema de equação, ele vai nos levar às seguintes equações. Tx igual a k, q quadrado dividido por d ao quadrado, e ty igual a mg. Certo? Agora, eu vou chamar essa equação de equação 1 e essa equação de equação 2. Certo? Vou passar aqui uma bolinha só para destacar elas. Agora note, esse aqui seria o nosso vetor tensão. Então ele vai estar apontando para cima, claro que a inclinação dele está um pouco exagerada. E o que a gente vai fazer para resolver esse problema é notar o seguinte: eu vou pegar a componente x desse vetor e vou deslocar ela aqui para cima, de forma que essas componentes e o vetor formem um triângulo retângulo. Aqui o nosso triângulo retângulo. E agora a gente precisa descobrir esse ângulo aqui, quanto que ele vale. E isso fica fácil se a gente fizer o seguinte. Bom,
vamos traçar uma reta aqui, passando por cima do nosso vetor tensão. Então, essa reta pontilhada aqui, ela seria a nossa corda L isolante. E eu vou traçar outra linha aqui, paralela à nossa TY. E por que a gente vai fazer isso? Porque esse ângulo aqui, nós conhecemos e sabemos que ele vale θ. Agora, se esse ângulo aqui vale θ, o ângulo que é formado aqui embaixo, ele também é θ. Porque essa reta aqui, ela é paralela a essa. E como é a mesma reta aqui, esse θ é igual a esse θ. E como os ângulos aqui são espelhados, esse ângulo aqui também vai ser θ. Agora, isso é interessante porque, conhecendo esse ângulo, nós podemos escrever que a tangente de θ vai ser igual, qual a definição da tangente? Cateto oposto, tx, sobre o cateto adjacente, ty. Certo? Então, agora nós temos o sistema e o que nós vamos fazer é, para fazer aparecer aquela tangente lá, a gente precisa que tenha tx dividido por ty. Então eu vou pegar a equação 1 e dividir pela equação 2. E como que ela vai ficar? Então aqui, fazendo 1 dividido por 2, nós vamos ter k quadrado dividido por mg d ao quadrado. Isso vai ser igual a tx dividido por ty, que vai ser a nossa tangente de θ. Agora, a única coisa que falta para a gente conseguir resolver esse problema aqui é conhecer o D, quanto que ele vale. Então, o que nós vamos fazer? Vamos desenhar o triângulo que começa aqui, do começo da corda, vai até a nossa massa e ele vai estar a essa distância aqui que eu vou chamar de D', que vai ser a distância da esfera até o eixo aqui do sistema. Então a gente vai ter que D é igual a 2 vezes o D', certo? E bom, então como que a gente vai desenhar esse triângulo? Vamos pegar ele aqui, vamos desenhar uma reta, vamos desenhar outra reta e ligar elas aqui. Então, esse triângulo aqui é a representação dessa parte aqui, direita do sistema. Então, a gente conhece esse ângulo aqui, ele vale θ. Esse comprimento aqui, que vai ser referente à nossa hipotenusa, ele vale L. E o que nós queremos descobrir é esse tamanho aqui, que é o nosso D'. Bom, e da aplicação direta aqui da trigonometria, a gente consegue ver que o seno de θ, que ele é definido por cateto oposto dividido pela hipotenusa, ele vai relacionar essas duas grandezas. Então, a gente vai escrever que D' vai ser igual a L seno de θ. Porque o seno de θ é D' sobre L, eu passo L multiplicando, e eu conheço esse valor agora. E como o D é 2 vezes o D', o nosso D vai ser 2 vezes L seno de θ. Certo? Agora, eu vou substituir esse D nessa expressão aqui. Então, como que vai ficar? A gente vai ter K, que é o quadrado,
dividido por d ao quadrado. Então essa quantidade aqui ao quadrado, quanto que ela vai ser? Bom, 2 ao quadrado é 4, L quadrado, seno quadrado de θ e OMG. Vou reescrever isso de forma melhor. Então, vou passar uma reta aqui. K aqui ao quadrado. E isso aqui vai ser igual a nossa tangente de θ. Certo? Agora a única coisa que nós temos que fazer é resolver essa equação aqui para a nossa carga Q. Então como que ficaria? Eu vou pegar e vou tentar deixar o Q isolado. Então Q ao quadrado vai ser igual. Vamos passar todas essas grandezas que estão dividindo, multiplicando. Então 4 L quadrado seno quadrado de θ mg tangente de θ. Tudo isso, agora eu pego esse k multiplicando e passo ele dividindo, tudo isso dividido por k. A gente só precisa tomar a raiz dessa expressão aqui. Então, vamos passar aqui para o outro quadro, para ter um espaço um pouco melhor. Então, vamos reescrever aquela equação. Então, Q quadrado é igual a 4 L quadrado seno quadrado de θ mg tangente de θ. Tudo isso dividido por k. Agora, tomando a raiz de tudo isso daqui, eu vou ter raiz quadrada de Q quadrado, que é o próprio Q. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de L quadrado é L, de seno quadrado seno. E os termos que não estão ao quadrado, eles permanecem dentro da raiz. Então, raiz de mg tangente de θ dividido por k. Que é a solução que o problema propôs para nós encontrarmos. O item B dessa questão, o item B, ele pede para a gente aferir o valor da carga caso a massa seja igual a 1G, o comprimento L seja igual a 20 centímetros e o ângulo θ igual a 30 graus. Certo? Então, substituindo esses valores aqui na nossa equação da carga, o que a gente obtém? Q igual a 2 vezes o L, só que o L é 20 centímetros, nós precisamos colocar ele aqui em metro. Então, como é centímetro, a gente precisa dividir ele por 100 para que ele fique em metro. Então, 20 vezes 10 a menos 2 metros vezes o seno de 30, seno de 30 graus, multiplicando a raiz. Agora, m ele é igual a 1G. Então, a gente vai ter aqui G ao quadrado vezes
a tangente de 30 dividida pela nossa constante elétrica. Essas contas aqui, a gente chega que a carga Q, nessas condições, ele vai valer 15,7 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Ou, usando os prefixos, 15,7 microcoulomb. E seria isso pelo vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir e até a próxima!